Nós estamos começando esse nosso programa, que é a Geração de Vencedores, porque Deus quer que você seja um vencedor, ou mais do que vencedor. E é muito bom poder entrar aí na sua casa, é muito bom ministrar à sua vida uma palavra de fé, uma palavra de bênção, e que você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, possa estar atento, possa estar atenta àquilo que Deus tem para falar com você nesse dia de hoje. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar ao seu coração. E daqui da cidade de Uberaba, existe um povo muito alegre, um povo feliz, e essa é a família forte, é uma família forte. Aqui nós temos jovens fortes, crianças fortes, casais fortes. Nós temos aqui a família Deus Forte, que quer dar a você uma salva de palmas. Que Deus te abençoe. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 4, nos conta uma história. A história diz assim: e juntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas, que um semeador saiu a semear. E quando semeava, caiu alguma semente junto ao caminho, foi pisada pelas aves dos céus, que a comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, porque não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com elas os espinhos a sufocaram. E outra caiu em terra boa, e nascida produziu fruto, 100 por um. Dizendo ele estas coisas, clamava. Diga comigo, clamava. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça aquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Sabe, queridos, muitos sabem, eu nasci na zona rural, e onde eu morava era uma região montanhosa. E Deus permitiu que eu estivesse ali na infância, juntamente com meu pai, com os meus irmãos, e nós semeávamos, nós plantávamos milho em um lugar muito montanhoso. E era complicado, porque a gente levava alguns tombos lá naquela roça, era uma roça meio que na vertical. A gente plantava meio que na vertical. E algumas sementes nasciam, outras sementes não nasciam. Outra semente, aquele lugar era meio de pedregulho, outras sementes não chegavam a nascer. Eu amo pregar o Evangelho, eu amo essa parábola, porque essa parábola, ela tem a ver comigo, mas eu sei que ela tem a ver com você também. Ela fala de semeadura, ela fala de semente, que a semente tem que ser lançada, a semente tem que ser jogada na terra. E o tempo todo, em nossa vida, nós estamos plantando, nós estamos semeando, e chega um tempo que nós haveremos de colher também. Mas Jesus, ele está falando a respeito de uma outra semente, uma semente que certamente é a semente mais preciosa, que alguém pode semear. Ele está falando da própria palavra de Deus. E ele diz assim: um certo semeador saiu a semear. Enquanto esse homem semeava, ele lançou semente à beira da estrada. Mas as pessoas passavam naquela estrada, e iam e voltavam, pessoas apressadas, pessoas afadigadas, pessoas cheias de compromisso. E essas pessoas acabaram pisando naquela semente. Essa semente é a própria palavra de Deus. Nós recebemos a semente, mas nós estamos apressados demais, nós estamos correndo demais, e de certa forma nós acabamos pisando sobre essa semente, e as aves vêm e comem essa semente. Ou seja, nós não podemos colher aquilo que foi comido pelas aves.
Mas o semeador é um semeador persistente. Ele continuou a semear e ele lançou a semente, mas a semente foi no lugar que tinha pedras. E a palavra diz que a semente até chegou a brotar, chegou a nascer. Muitas sementes, elas nascem no nosso coração. Mas aí veio o sol quente, ou seja, vieram as tribulações, vieram as lutas do dia a dia. O sol veio e aqueceu aquela semente, aquela plantinha que estava nascendo. E o que aconteceu? Aconteceu que aquela semente acabou morrendo. Outra semente foi lançada no meio dos espinhos e não deu certo porque os espinhos acabaram sufocando aquela semente. Mas o semeador persistente continuou a semear. Você sabia que Deus, Ele continua persistindo, Ele continua insistindo na sua vida? Deus continua lançando sementes, meu querido, no seu coração, ainda que umas sementes não tenham brotado, ainda que umas sementes tenham morrido, mas Deus continua lançando a semente, porque Ele tem a expectativa que a semente da palavra dEle venha a produzir frutos no seu coração. O semeador semeou novamente e encontrou uma terra boa, e a palavra diz que a semente cresceu e produziu fruto, e não foi pouco fruto, produziu 100 por 1, plantou uma semente produziu 100 frutos, olha que coisa maravilhosa, não é verdade? Querido, preste atenção e entenda isso. Jesus ensinando de forma tão prática, de forma tão sábia, e eu começo a imaginar como é que Jesus ensinou, como é que Jesus fez para ensinar dessa forma. Sabe, queridos, Jesus não tinha TV como nós temos, Jesus não tinha jornal, Jesus não tinha um rádio, Ele não tinha internet, e Jesus estava fazendo espalhar uma semente sobre a face da terra. Olha que coisa maravilhosa. Se a gente parar para pensar, nós vamos ver que a gente conhece algumas empresas, algumas multinacionais, é verdade? Nós conhecemos algumas empresas que se fundem e se tornam empresas grandes, supermercados, que um compra o outro, banco um compra o outro, não é verdade? Mas com o passar do tempo, certamente, eles vão fechar as suas portas. É assim, impérios ruíram, civilizações caíram, não é verdade? O tempo se encarrega disso. Só que há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, diz aqui a palavra no verso 1, que Ele saiu pelas aldeias, Ele juntou 12 homens, querido, eram homens simples, e mandou esses homens pelas aldeias, levando algo muito especial, um produto mais do que especial. Jesus estava mandando esses homens levar a semente da palavra. Eu não sei se você está me ouvindo. E aqueles homens, nós perguntamos quem eram aqueles homens que Jesus chamou. Eram pessoas simples, como você, como eu. Eram pescadores, cobradores de impostos. E Jesus não abriu um edital para dizer assim, olha, eu estou buscando homens para trabalhar comigo. Jesus não fez isso. Jesus não abriu uma inscrição para as pessoas fazerem concursos e para os mais brilhantes, para os mais inteligentes, para os mais bonitos irem lá e passar. Jesus não fez isso. Jesus passou chamando alguns homens, um a um, apontando o dedo e os chamando pelo nome. Olha que coisa maravilhosa. Havia uma multidão, diz a palavra, eram muitas pessoas, e no meio daquela verdadeira multidão, Jesus chama 12 homens, você Pedro, você Tiago, você Judas, você João. Sabe o que é interessante? Que Jesus, Ele não chamou, ei pescador, ô moço. Jesus não falou assim. Jesus chamou aqueles homens pelo nome. Jesus chama você, querido, pelo seu nome. Entenda isso.
Ele te chama pelo seu nome. Por que é que Jesus chamou aqueles homens pelos seus nomes? Quando nós somos chamados pelos nossos nomes, nós pensamos sobre a nossa identidade. Nós precisamos saber melhor a respeito da nossa identidade. Quem nós somos em Cristo Jesus. Por quê? Por que nós precisamos saber a respeito de nós mesmos? Nós precisamos para que a gente possa saber qual a semente que foi semeada dentro de nós. Qual a semente que foi plantada no nosso coração. Por isso nós precisamos saber melhor a respeito de nós mesmos. Como é que nós damos respostas a Deus a respeito dessa palavra que está sendo semeada. E as Escrituras dizem que aqueles homens saíram levando uma palavra, levando uma mensagem, fazendo com que as pessoas pudessem ouvir a mensagem da palavra de Deus. E o interessante é que há 2000 anos eu estava dizendo que Jesus lançou fez esse lançamento, na verdade, da palavra. A palavra estava sendo espalhada. Eu disse que impérios caíram, mas o que é que acontece com a palavra de Deus? A palavra de Deus não está caindo, a palavra de Deus está aumentando a cada dia. Nós estamos vendo um efeito, meu querido, em 2000 anos. E nesses últimos tempos, nós temos visto que essa palavra tem se espalhado. Essa palavra tem chegado às nações distantes. Essa palavra que é a semente, ela chegou até você, e é exatamente por isso que você está me ouvindo hoje, porque você recebeu essa palavra. Aí nós perguntamos, por que é que empresas boas faliram? Por que tantas indústrias não existem mais? Eu digo a você, porque a palavra de Deus é um produto de excelência. A palavra de Deus traz transformação. A palavra de Deus traz mudança. A palavra de Deus muda a vida de pessoas. A palavra de Deus muda a sua vida. Eu não sei se você está me ouvindo. Mas como é que está o seu coração? Que terreno o seu coração se assemelha? Talvez esteja como que à beira da estrada. Talvez você esteja sufocando algumas palavras que você recebeu, não é verdade? Nós recebemos tantas palavras, e aí o dia a dia, as circunstâncias, faz com que a gente acaba sufocando algumas palavras no nosso coração, mas o semeador continua semeando, o semeador continua lançando semente, mas nós precisamos de olhar para dentro de nós, querido, e perguntarmos assim, como é que está o meu coração? Como é que o meu coração tem recebido a palavra, ou tem recebido essa semente? Talvez o seu coração esteja como uma terra cheia de pedregulhos, não é verdade? Talvez você esteja tão desesperado com algumas situações. Talvez, amado, você esteja tão distraído com as coisas que estão acontecendo por aí. Talvez você esteja tão perturbado diante das notícias que você está recebendo, que o seu coração acaba se tornando entulhado. O que é necessário? É necessário que você comece a revolver ou comece a preparar o seu coração para receber a preciosa semente. Por isso que o Senhor Jesus diz a palavra que Ele clamou, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Se você ouvir a palavra de Deus, o seu coração não será como aquela terra à beira da estrada, como a terra pedregosa, ou como aquele lugar que estava cheio de espinho, mas o seu coração será como nos diz o Salmo 1. O Salmo 1 diz que a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, essa árvore, ela dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo o que você fizer, se você se assemelhar a essa árvore, tudo que você fizer, você vai prosperar. Eu não sei se você me ouviu. Essa é uma promessa da palavra de Deus.
Será que a gente consegue enxergar alguém? Será que a gente consegue ver alguém que viveu dessa forma? Será que a Bíblia nos fala a respeito de alguém que teve o coração, né, como uma terra boa, né, como uma terra receptiva? Claro que tem. O caderno de Atos dos Apóstolos nos fala, no capítulo 13, no verso 22, eu quero que você leia comigo, por favor. Atos 13, verso 22, nos dá a seguinte instrução. Diz assim: como o rei Davi, o qual também deu testemunho e disse. Deus estava, meu querido, falando sobre o rei Davi. Sabe o que Deus falou sobre Davi? Sabe o que Deus pode falar em relação a você? A você. Deus disse assim: achei a Davi, filho de Jessé. Qual é o seu nome? Como é que você se chama? Deus quer olhar para você e dizer assim: eu achei o fulano, eu achei a fulana, o filho do fulano de tal. Eu achei você. Por que Deus diz isso, fala dessa forma? Ele diz assim: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. O que é que a palavra está falando? Que o coração de Davi era uma terra que podia se semear. Por quê? Porque ele ia receber essa semente e ia fazer exatamente o que a palavra estava falando com ele. Ou seja, fazendo exatamente a vontade de Deus. Querido, eu tenho algo a dizer a você, eu tenho algo a falar com você. Deus quer fazer mais na sua vida, Deus quer te abençoar, Deus quer te curar, Deus quer te sarar, Deus quer te prosperar. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo, mas será que o seu coração é um coração conforme o coração de Deus? Será que você está pronto para fazer a vontade de Deus? Será que você tem a disposição de ouvir a palavra de Deus e dizer assim: eu quero que essa semente cresça no profundo do meu coração? Então Davi tinha algo, você tem algo, ou melhor, Deus tem algo com você, Deus tem algo a fazer na sua vida, Deus tem algo a fazer na sua vida. O que é que Davi fez? Davi era tão pequeno, Davi ainda era uma criança, mas Davi, meu querido, ele deu carreira em urso, ele botou leão para correr. Davi matou um gigante, ele era pequeno, o gigante era imenso, e Davi com as pedrinhas, ele conseguiu acabar com aquele gigante, ele conseguiu derrubar aquele gigante. Por que Davi fez isso? Davi teve a coragem, Davi teve a ousadia de enfrentar aquele gigante. Sabe por quê? Porque ele dizia assim: Deus está cuidando de mim e eu faço a vontade do meu Deus. Quando você tem a certeza, a convicção de que Deus está cuidando de você, será que você tem essa certeza? Será que você pode levantar as suas mãos aos céus e dizer assim: Deus está cuidando de mim, por isso eu posso enfrentar gigantes, por isso eu posso enfrentar situações difíceis? Você acabou de ouvir o que você disse? Você crê no que você disse? Glória a Deus, aleluia. Por que é que Davi enfrentou gigantes? Porque o coração de Davi era uma terra fértil. Porque o coração de Davi era uma terra fértil. Talvez você olhe para você mesmo e não esteja enxergando que o seu coração é uma terra fértil. Deus te dá a chance de mudar. Deus te dá a chance, meu querido, de transformar. Deus te dá a chance de fazer algo novo. Eu não sei se você está me ouvindo. O desejo de Deus é que o seu coração seja terra fértil para receber a palavra, para fazer com que essa palavra não apenas cresça e dê frutos, mas que ela dê 100 vezes mais aquilo que estiver sendo semeado. Você consegue dimensionar o que eu estou falando? Recebe uma semente apenas,
Uma palavra apenas, mas essa palavra, ela se multiplica, ela cresce, e a palavra de Deus nos diz que o fruto é 100 por 1. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça qual é o desejo do coração de Deus para você. Que você seja produtivo, que você seja fértil, que você seja abençoado e seja também abençoador. A palavra de Deus diz que o semeador saiu a semear. A palavra de Deus está sendo semeada na sua vida, mas o seu coração precisa ser uma terra fértil. Será que você pode colocar a sua mão sobre o seu coração assim? Eu quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, transforma, meu Deus, revolva agora, ó Pai, tudo aquilo, Senhor, que não for teu, tudo aquilo que tem obstruído o crescimento desse homem, dessa mulher. Meu Deus, que esse coração esteja preparado, que esse coração possa ser uma terra fértil e que a tua santa palavra possa crescer, produzir doces e saborosos frutos. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você recebeu essa palavra, querido? Será que você pode dar um forte brado de vitória? Glorifique a Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.